Salve, salve, sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Ainda no fim da semana passada, em nova carta dirigida aos petistas, Lula tentou justificar a derrota eleitoral do PT, afirmando que Jair Bolsonaro foi favorecido pelo que há de mais reacionário no sistema judicial e no Ministério Público. Lula, que passou a ser rejeitado por 60% dos brasileiros, segundo a pesquisa Ipsos Estadão, não se conforma que o sistema judicial e o MP tenham reagido contra tudo que não presta. E quanto mais contrariado fica Lula, mais delirantemente cínico é seu discurso. A maior prova disso é que o corrupto e lavador de dinheiro chegou ao cúmulo de afirmar na carta que Bolsonaro foi protegido pela mídia. Como se ser chamado de radical, extremista, fascista, nazista, Hitler e outros rótulos fosse uma forma de proteção. Gleisi Hoffmann afirmou ainda que o PT não vai fazer autocrítica para a mídia e para a direita. Claro que não vai. A culpa é do Lula, ele coloca em quem quiser. E Ricardo Lewandowski, indicado pelo petista ao Supremo, que o proteja. O ministro, no entanto, não conseguiu apoio suficiente na segunda turma do STF para atender ao pedido da defesa e adiar o julgamento do habeas corpus de Lula, levando-o ao plenário, juntamente com um novo pedido de HC. Mas quando o placar estava em 2-0 contra a liberdade do presidiário, com os votos do relator Luiz Edson Fachin e da ministra Carmen Lúcia, que não viram qualquer motivo para a suspeição de Sérgio Moro, Gilmar Mendes colocou em prática uma espécie de plano B, pedindo vista e suspendendo o julgamento. Com isso, Gilmar deu tempo para que o corregedor Humberto Martins leve a termo no Conselho Nacional de Justiça no dia 11, mesmo após a exoneração de Sérgio Moro, os processos administrativos abertos contra o então juiz da Lava Jato. O próprio Lewandowski havia afirmado, em tom de preocupação, que qualquer decisão da segunda turma poderia influenciar ou desautorizar o julgamento do CNJ. Os defensores de Lula e detratores da Lava Jato, obviamente, têm especial interesse em deixar correr um julgamento que sirva de palanque político para desgastar Moro. Em abril, Gilmar já havia questionado se esse sujeito fala com Deus ao criticar as prisões preventivas determinadas pelo então juiz. E agora ainda manda um recado ao governo de Jair Bolsonaro de que está ali e pode se tornar um incômodo. Já o futuro ministro da Justiça, quando questionado sobre o pedido de HC de Lula, limitou-se a responder sem alimentar a polarização desejada pelo PT. A questão relativa ao ex-presidente Lula pertence à Justiça, não ao futuro ministério. Isso faz parte do meu passado. Não tenho nenhum comentário a fazer a esse respeito. Quem teve comentário a fazer sobre o STF antes da sessão foi o advogado Cristiano Ascioli, de 39 anos, que disse a Lewandowski no avião, ainda em solo, que o Supremo é uma vergonha. Foi o bastante para o ministro mandar a Polícia Federal prendê-lo. Ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo é uma vergonha? Então tá. Então tá. Tem mais. Vão trazer, tem bastante. Lewandowski informou por sua assessoria que, ao presenciar ato de injúria ao STF, sentiu-se no dever funcional de proteger a instituição, acionando a autoridade policial para que apurasse eventual prática de ato ilícito nos termos da lei. Para Lewandowski, pelo visto, chamar o Supremo de vergonha pode ter virado injúria. Não sei se serei preso por dizer isso, mas o comportamento do ministro, como de costume, foi vergonhoso e rendeu no Twitter a hashtag #MePrendeLewandowski, além da projeção Vergonha STF no prédio do Supremo, assinada pelo MBL. Mas o ministro ganhou o apoio de sindicalistas de toga que chegaram ao cúmulo de alegar que a liberdade de expressão não autoriza a prática de agressões pessoais, como se o passageiro tivesse agredido o ministro ao vocalizar, referindo-se à instituição, não à pessoa, o sentimento de milhões de brasileiros roubados pelos criminosos que o Supremo manda soltar com voto favorável de Lewandowski. Na semana anterior, esse mesmo ministro havia votado a favor do indulto a corruptos, alegando que a população carcerária já era grande demais, e agora quis prender um crítico? Francamente, a desconexão entre o discurso e a prática é mesmo a característica incontornável de qualquer militante supremo. Por falar em militância, a revista Cruzoé obteve o processo de 4 médicos cubanos contra a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, por ter lucrado com trabalho escravo no Brasil. Eles revelam o preparo que recebiam na ilha antes de embarcar para trabalhar no Mais Médicos.
Além de receber aulas de português, eram treinados para doutrinar as pessoas que iriam atender no Brasil com propaganda política pró-Cuba e também instruídos a fazer campanha a favor de partidos políticos apoiados pela ditadura, como o PT, claro. Ramona Rodrigues, a primeira cubana a deixar o programa, disse a Cruzoé: "A gente tinha de falar bem da Dilma. Para os pacientes, dizíamos que foi o governo dela que nos mandou para o Brasil. Falávamos que Dilma era boa porque ajudava o povo, porque se preocupava com a saúde dos mais necessitados. Estávamos inculcando uma ideia na população. No caso de haver uma outra eleição, tínhamos de fazer com que os brasileiros votassem pela mesma presidente. Nós tínhamos uma função política." Mas o governo Bolsonaro pretende deixar a medicina petista para trás. O futuro ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, escolheu para ficar à frente do Mais Médicos a pediatra cearense Mayra Pinheiro, que em 2013 vaiou a equipe cubana do programa durante protesto em Fortaleza. Filiada ao PSDB, Mayra será secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Já o futuro chefe da Casa Civil, o deputado Onyx Lorenzoni, confirmou a advogada e pastora evangélica Damares Alves, assessora do ainda senador Magno Malta, no comando do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. Ela ligou para Bolsonaro aceitando o cargo. Malta disse: "Não fui eu que a indiquei, até porque ele não perguntou para mim." O ministério comandado por Damares, segundo Lorenzoni, vai absorver a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que deixará de ser subordinada ao Ministério da Justiça. Quanto ao próprio Lorenzoni, o vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, disse que se for comprovada alguma ilicitude em sua conduta, ele deverá se afastar. Isto porque Luiz Edson Fachin autorizou a investigação sobre Caixa 2 pago pela JBS ao deputado. O ministro do STF também determinou a apuração de repasses não declarados para campanhas dos deputados Alceu Moreira e Marcelo Castro, do MDB, Jerônimo Gorgen, do PP, Paulo Teixeira, do PT, Zé Silva, do Solidariedade, e dos senadores Eduardo Braga e Renan Calheiros, do MDB, Wellington Fagundes, do PR e Ciro Nogueira, do PP. Bolsonaro endossou a declaração de Mourão e disse que, em havendo qualquer comprovação, obviamente, ou uma denúncia robusta contra quem quer que seja do meu governo, que esteja ao alcance da minha caneta BIC, ela será usada, tá ok? A caneta BIC só não serve para acabar com as disputas e tretas internas no PSL. Mas pelo menos com a Justiça Eleitoral, o presidente eleito não precisa mais se preocupar. O TSE aprovou com ressalvas, mas por unanimidade, a prestação de contas de campanha de Bolsonaro. Relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, considerou que as ressalvas dizem respeito a valores inexpressivos e afirmou que as irregularidades detectadas são de pouquíssima relevância. Mas dias depois, um fato novo desgastou a família Bolsonaro. Segundo o COAF, o PM Fabrício José de Carlos Queiroz, ex-motorista na Alerj do agora senador eleito Flávio Bolsonaro, recebeu em sua conta bancária cerca de R$ 1.200.000, movimentação considerada incompatível com seus vencimentos. Uma das transações elencadas no relatório do COAF como valores pagos pelo PM é um cheque de R$ 24.000 destinado à esposa de Jair e futura primeira-dama, Michele. Flávio Bolsonaro falou ao antagonista sobre a parte que lhe toca. Olá, Felipe, ouvintes. Eu passei a semana toda em Brasília, fui surpreendido com essa matéria envolvendo o Fabrício Queiroz, que apesar de ser meu ex-assessor, ele foi exonerado em outubro desse ano, a pedido para tratar da sua passagem na atividade, já que ele é policial militar. É uma pessoa que trabalhou comigo por mais de 10 anos, com quem eu construí todo um vínculo aí de amizade e de confiança. Prova disso é que até familiares dele estão empregados no meu gabinete, né, com base no pedido dele de oportunidade, eu dei e me entregam o resultado. Nas regiões onde eles trabalham, ali de Jacarepaguá, Oswaldo Cruz, São João de Meriti, eu sou muito bem votado, eu sei que é fruto do trabalho deles. Então, assim, não tenho o que falar, eu não encontrei com ele ainda. Eu acho que ele tem que dar algum esclarecimento, né, já que há uma suspeita de movimentação atípica na sua conta bancária. E aí, da minha parte, eu não tenho nada a esconder. O meu gabinete, as nomeações são publicadas em diário oficial, estão abertas para todo mundo ver. As minhas declarações de imposto de renda estão na internet também, são de acesso público, né? Presto conta de tudo que eu faço. Agora, eu não posso também tomar conta do que os outros fazem na vida pessoal, na vida particular, né? Quando eu sei de alguma coisa, eu tomo providência. Agora, quando eu não sei, eu não tenho o que fazer. A pessoa tem que falar e esclarecer, e eu acho que é isso que ele vai fazer, né? Tão logo aí tiver oportunidade.
junto ao Ministério Público, que é quem está fazendo essa apuração, tá bom? Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Forte abraço a todos. Os petistas não perderam tempo. O deputado Paulo Pimenta foi à PGR pedir que seja instaurada a investigação para apurar possíveis ilícitos criminais e administrativos de Flávio e Michele Bolsonaro. Mas em matéria de ilícitos, é difícil superar o PT. O ex-ministro petista Antônio Palocci revelou em depoimento, no âmbito da Operação Zelotes, que Lula acertou pagamento de 3 milhões de reais em propina para o filho Luiz Cláudio Lula da Silva, Luleco, para a realização do torneio Touchdown de futebol americano. O acordo ilícito teria feito parte das negociações envolvendo uma medida provisória que beneficiou montadoras. Para superar Lula, só mesmo até o momento Sérgio Cabral, enquanto a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, teve a pena reduzida de 18 anos e 3 meses para 12 anos e 11 meses, só 10 meses a mais que a do Lula no caso do triplex, o ex-governador teve sua pena aumentada no primeiro julgamento em segunda instância pelas ações a que responde na Lava Jato. Em vez de 45 anos e 2 meses, Cabral ficou com 45 anos e 9 meses de prisão. Agora suas penas somadas já chegam a 198 anos e 6 meses. Sem queijo de cabra na cela, viu? Esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.